Gente, nós temos como missão da igreja viver Jesus Cristo em cada relacionamento de forma intencional, né? Então essa é a nossa missão e um valor, né, super importante para nós é relacionamento. E nós estamos vendo isso acontecendo e nós queremos realmente incentivar cada vez mais isso acontecer, certo? Então busque relacionamentos, como a Paty disse, às vezes está orando, não veio ninguém, procura alguém, agora você já tem, né, opções. E para isso também, para incentivar esse valor tão importante na vida da igreja, nós temos os grupos nas casas, os grupos familiares, né? Então, os grupos têm um papel muito importante no relacionamento, porque ali, semana após semana, a gente se conhece, se encontra, então, por isso também a gente incentiva demais a participação nos grupos familiares. Então, nós estamos trabalhando como presbitério nessa direção de crescer na dimensão de grupos, fortalecer essa visão com toda a liderança. A gente tem conversado sobre isso. E como o Marco e a Paty mencionaram, o Bruno e a Camila, eles têm isso no coração também, como procuraram eles também para acolhimento e oferecer, e eles têm procurado também outros casais para estarem juntos. E como presbitério, então, a gente os desafiou mesmo e deu todo o apoio para irem adiante e organizar um grupo e, né, ter relacionamento, se encontrar, e já estão se encontrando e agora continuar assim. E nós então queremos, como igreja, abençoá-los, consagrá-los a esse ministério tão importante na vida da igreja, que é promover relacionamentos, edificação mútua, crescimento, através dos grupos familiares, através dos grupos pequenos. Então convido Bruno e Camila para virem aqui à frente, nós queremos abençoá-los. Mais adiante a gente quer ouvir vocês, como é que está essa caminhada, né? Mas hoje então seria esse momento de a gente tornar público, e não só tornar público, é um momento de bênção. Eu peço que os irmãos do presbitério venham aqui junto, para nós orarmos aqui agora, e todos fiquemos em pé. Momento de abençoar a vida de vocês. Mas temos um minutinho sim, por favor. Oi? Então, queridos, muito obrigado pelo testemunho. E é uma alegria muito grande entender que a gente está podendo fazer essa diferença. Uma vez, quando a gente foi convidado para fazer parte da diretoria pela primeira vez, o Moacir veio me convidar dizendo que estava orando por nós e que estava sentindo paz. E naquele momento eu falei para ele assim, Moa, que bom que você está orando e está sentindo paz, mas Deus não falou comigo ainda. Então, primeiro Deus vai falar comigo, eu vou confirmar com ele e se ele confirmar, está tudo certo. E eu falei uma outra coisa para ele, mas eu tenho aprendido uma coisa. Essa música que a gente cantou, Logo Eu, isso fala muito no meu coração. E o que eu tenho aprendido é que Deus não procura os capazes, Deus procura os disponíveis. E foi o que eu falei para o Moacir aquele dia, eu estou disponível. Deus tem me colocado disponível nas mãos de Deus. E Deus, daquela forma amorosa, tem mostrado os caminhos, tem mostrado os jeitos. A gente não é nada sobrenatural, a gente simplesmente convidou para um café, né? E aí foi para um outro café, e de um café para um churrasco, e deu churrasco, e aí vai aumentando, vai o negócio. E é simples, gente, não tem nada de mágico, é simples. E tem sido muito gostoso, tem sido muito prazeroso, não tem sido um fardo, e a gente está muito contente com isso, né? Então tá, muito bom essa disponibilidade, esse dispor-se a servir e nesses valores que a gente tem buscado diante de Deus e como igreja, principalmente em relacionamentos. Então nós louvamos. Vem um pouquinho à frente aqui vocês, e eu peço que os presbíteros venham aqui para nós orarmos, né? E até pediria para alguém fazer uma foto, né? Alguém que tem o seu celular aí fácil agora, para registrar esse momento especial. Tati já vem, que legal. Eu quero deixar um versículo com vocês que acho que reflete muito essa vivência de vocês e essa situação.
1 Tessalonicenses 2:8 diz: sentindo assim tanta afeição por vocês, diz o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Tessalonicenses, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Que isso continue sendo a prática na vida de vocês, Bruno e Camila, né, servindo ao Senhor, e numa área tão importante que a gente está vendo aí de relacionamento. Bruno também é do presbitério, né? Ele está conosco no presbitério, presidente da igreja, e agora com esse ministério tão importante também de continuar servindo casais e acolhendo pessoas, né, em grupos pequenos. Que Deus abençoe vocês. Vou pedir para o Marcelo nos conduzir em oração, por favor. Amém, Senhor. Como é bom, como a gente poder entrar na Tua presença, Senhor, para Te apresentar novamente, não que o Bruno e a Camila não já te pertencem, mas nós queremos colocar ele em evidência na Tua presença, Senhor, e declarar que nós concordamos com esse ministério, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, e Te pedimos que a Tua graça, Senhor, possa ser derramada sobre a vida do Bruno e da Camila, Senhor, da sua família, que o Senhor esteja indo à frente, abençoando, colocando no coração dele o desejo de Te servirem, Senhor, nesse ministério tão importante. Que a Tua graça possa estar sobre eles todos os dias, Senhor, e mostrando, capacitando mesmo, indo à frente, Pai, para eles realizarem isso segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja enchendo o coração deles de disposição, de alegria mesmo, em saber que estão realizando, Senhor, a Tua vontade. Que a bênção do Senhor possa estar sobre eles mesmo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém, queridos. Nós vamos ter um momento muito especial agora de estudarmos e refletirmos na palavra de Deus. Como vocês têm acompanhado, né, nós temos a sequência no Apocalipse das cartas de Jesus às igrejas. E hoje nós queremos ir um pouquinho mais adiante, né, vamos para Apocalipse capítulo 3, e estudar mais uma mensagem de Jesus para a igreja. A mensagem de Jesus e essas cartas de Jesus no Apocalipse, elas são específicas para as igrejas daquele tempo, daquele lugar, mas é evidente que elas têm tudo a ver conosco, como a gente tem visto em todas elas até aqui. Então estejamos abertos o que Jesus quer falar ao nosso coração. Lembrando que o apóstolo João, ele está confinado na ilha de Patmos, né? Ele está preso lá de uma certa forma, e a partir de Patmos, ele então tem essa liberdade de escrever cartas, ou escrever as cartas que ele escreveu, mas especialmente o Apocalipse. E nesse Apocalipse nós temos as cartas de Jesus às 7 igrejas, como nós vemos no mapa que nós temos aqui. Vejam ali Patmos, pode destacar ali. E aí foi para Éfeso, depois foi para Esmirna, aí foi para Pérgamo, aí vimos a carta a Tiatira e hoje Sardes, né? Então essa é a nossa jornada. Então vocês veem pelo mapa até que existe uma sequência lógica e clara nessas cartas de Jesus. E por isso, então, hoje a igreja de Sardes está em vista. Nós vimos até aqui que cada igreja teve um destaque, né? E para cada igreja tem um chamado especial, tem várias palavras, mas às vezes a gente consegue resumir, sintetizar o destaque que foi para a igreja. Então, a igreja de Éfeso
ela foi muito elogiada, ela foi muito bem reconhecida, um trabalho extraordinário, uma ortodoxia, seja um ensino correto, mas Jesus chama a atenção para a volta ao primeiro amor. ênfase, destaque, amor. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava sofrendo fortíssima perseguição e Jesus manda uma mensagem de consolo, de conforto e de confiança de que eles continuem firmes em meio à perseguição e não desistam. Para a igreja de Pérgamo, ela também se destaca, mas ela estava permitindo que a verdade fosse negociada, a verdade do Evangelho, e Jesus tem um chamado para essa igreja, para ela se firmar na verdade que é Jesus Cristo nele mesmo. E aí vimos na última reflexão sobre Tiatira, que tinha lá no seu meio a tal da Jezabel e que difundia entre os cristãos, entre aquela igreja, a prática de imoralidade sexual, de alimentos oferecidos aos ídolos, ou seja, idolatria. E aí vem o chamado de Jesus para essa igreja, volta à santidade. E hoje, então, vamos à igreja de Sardes, né? Sardes, e é um desafio para essa igreja acordar. O tema central da igreja, da carta à igreja de Sardes é acorda para a vida. E nós queremos ver o texto agora no Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia, seu aplicativo. Quem quiser acompanhar no telão, acompanha no telão. Eu tenho na NVI o texto e vamos ler agora a carta de Jesus à igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, muito obrigado que nós temos essa oportunidade tão especial de refletir e de meditar na Tua Palavra agora como igreja reunida, como convidados que aqui estamos, para sermos tocados pelo Senhor, sermos alertados por Ti, pela Tua Palavra, sermos desafiados, sermos encorajados, sermos fortalecidos na nossa caminhada contigo, Pai. E nós pedimos que a Tua Palavra, pelo Teu Espírito, faça isso em nós, realmente mexendo com cada um de nós. Obrigado pela liberdade que temos, pela oportunidade que temos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o desafio aqui, existem vários desafios, mas o tema central é acorda para a vida. A cidade de Sardes tinha sido a capital do reino da Lídia e tinha tido um rei muito rico nessa cidade muitos anos antes. Ficava distante de Éfeso e Esmirna, em torno de 160 quilômetros. E, embora tivesse perdido a sua antiga grandeza de séculos antes, ainda nos tempos de Jesus, em que Jesus fala a essa igreja através do apóstolo João, ela ainda era reconhecida uma grande cidade. Existem ruínas escavadas de áreas muito extensas, né? Áreas muito extensas de ruínas, mostrando a grandeza que foi essa cidade, e ruínas que apontam para o tempo de Jesus, no tempo de João. Então, ainda era uma grande cidade, realmente de renome. E
Jesus disse sobre essa igreja: tu tens um nome de estar viva, mas está morta. E essa igreja, então, ela está nessa cidade de Sardes. Essa cidade tinha sido, então, governada por um rei muito rico, mas lá antigamente já o Império Persa, lá pelo ano 400 e tantos antes de Cristo, através de Ciro, que nós conhecemos, do profeta Daniel e dos outros, ele dominou essa terra. Depois, mais tarde, veio Alexandre o Grande, o grego macedônio também dominou essa terra. Depois, um dos generais de Alexandre, que deu sequência, Antíoco o Magno, também dominou essa terra. E depois, no tempo de Jesus, nós temos o Império Romano, que também dominou toda essa parte. Então, essa é a realidade dessa cidade de Sardes. Só que no ano 17 da nossa era, do ano de Cristo, depois de Cristo, essa cidade sofreu um terremoto terrível, devastador, e o Império Romano, então, isentou, perdoou os impostos por 5 anos para que eles se concentrassem e reconstruíssem a cidade de novo. E ela foi reconstruída e, como disse, a partir disso, ainda vista como uma grande cidade. E é essa igreja nessa cidade que Jesus se dirige. E ele se dirige, como diz o versículo 1 ali, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E no Apocalipse, então, a gente tem sempre essa questão da simbologia, e principalmente dos números. E quando fala aqui dos 7 Espíritos, está se referindo ao Espírito numa completude, numa plenitude, ou seja, o Espírito por completo. E há um entendimento claro que ele está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então, Jesus, ele tem esse Espírito com ele também, e ele está nesse Espírito também, ministrando e falando e agindo. E ele tem também as 7 estrelas, diz ali o versículo 1 ainda. E estrelas são os anjos das igrejas, e a gente já falou sobre isso lá no começo. É uma dificuldade de saber claramente o que são esses anjos, as estrelas que são os anjos. Quem são os anjos? Porque geralmente no Apocalipse, anjo é um anjo, né? Ele não precisa, né? Ele é anjo, porque já é apocalíptico, já fala do céu e tal. Então, como é que agora uma igreja vai ter um anjo? Não faz muito sentido. Então, alguns acham, não, está se referindo ao líder dessa igreja, né? Ao que a gente chama hoje de pastor dessa igreja. Mas alguns entendem que, principalmente pela conclusão de cada carta, né? Veja aqui também no versículo 6, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, ao ele dizer que ele tem as estrelas ele tem as estrelas, ele está se referindo não só ao anjo, mas a algum líder isoladamente, mas está falando à igreja como um todo, naquilo que ela é e como ela vive, né? E Jesus se apresenta como aquele que tem as estrelas. Em suma, Jesus é o Senhor da sua igreja. Ele anda no meio dos candelabros, no meio das igrejas, e ele tem a igreja consigo, ele conhece a sua igreja. E assim que Jesus, então, se refere agora a essa igreja e traz um desafio. E ele diz ali ainda no versículo 1, né? Você tem fama de estar vivo, né? Você, anjo da cidade da igreja de Sardes, você tem fama, você tem um nome de estar vivo, ou seja, você é conhecido, então igreja, você é conhecida por estar viva. E como eu já disse, era uma cidade bastante expressiva, forte, e é provável que dentro dessa cidade, essa igreja fosse bem reconhecida como uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Então ela tem essa fama de estar viva. E nós não temos nenhuma repreensão para essa carta, para essa igreja, dizendo que tem heresias, que tem falso ensinamento, ou que tem idolatria, ou que tem imoralidade, e não temos nada disso nessa carta. Apenas esse comentário de Jesus dizendo você tem fama de estar viva. Então uma igreja que aparentemente não tinha nada de errado, mas de repente Jesus diz, você só tem a fama. Você só tem uma aparência. A realidade é outra, diz Jesus. A realidade é que você está morta.
Então, é um julgamento duro sobre essa igreja. Mas, no versículo 4, diz, no entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Então, poucos estavam vivos, sim. E a gente vê isso em todas as igrejas. E isso também já é uma direção para a história da igreja. Nesses 2000 anos, a igreja tem sua história, teve seus períodos muito complicados, muito tristes, muito negros, né? Só lembrar de estruturas religiosas, lembrar das cruzadas, lembrar de tanta coisa que aconteceu, que a gente fica apavorado, mas sempre teve um remanescente, um grupo daqueles que estão vivos, daqueles que não contaminaram as suas vestes, daqueles que continuam firmes. E a Bíblia chama isso, desde o tempo de Israel já também, do remanescente fiel. Aquele pessoal que continua firme, apesar de, às vezes, a maioria não continuar. Então, não importa a maioria, o importante é você estar firme. E é isso que agora aqui Jesus destaca também nessa igreja. Mas voltando a essa realidade ali do versículo 1, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E esse é um alerta muito sério para nós, né? Esse estar morto tem a ver com o versículo 4, que diz, no entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Estão mortos porque contaminaram suas vestes foram sujadas, foram sujas, e agora eles estão nessa condição. Nós, como já falei, não temos nenhum alerta sobre prática de imoralidade, sobre idolatria, sobre heresias, falsos ensinamentos. Pode ser que a igreja até não tivesse nada disso, mas de alguma forma o pecado entrou nessa igreja, na grande maioria dos membros. Talvez o pecado do esfriamento, talvez o pecado da murmuração, talvez o pecado da ingratidão, talvez até o pecado de uma rebeldia passiva, talvez o pecado da indiferença. Não sei, nós não temos nenhum toque aí. A nós, ao lermos essa carta, vale refletir. Como é que eu estou? Será que eu estou realmente vivo? Ou será que Jesus, ao olhar para mim, faria também essa observação em relação a mim? Que o Senhor continue falando aos nossos corações, como Ele tem falado. E é interessante, então, que mesmo essa igreja que recebe esse veredito, né, essa sentença judicial, essa descrição tão dura de que está morta, Jesus a chama para acordar, né? O versículo 2 diz, esteja atento, né? E Jesus então desafia essa igreja a estar viva. Como é que pode? Se Jesus acabou de dizer que está morta, morreu? Morreu, não tem o que fazer, certo? Mas com Jesus é diferente, amém, amados? E quando a gente vê essa imagem de uma igreja que está sendo chamada, ou definida, descrita como morta, mas depois vem o chamado de Jesus, no versículo 2, esteja atento, e esse esteja atento é tipo, acorda. Nós temos a imagem de algo que está morto, que ressuscita. Isso nos faz lembrar do que no Velho Testamento? Nós temos até uma canção que a gente canta sobre isso, né? Dos ossos que se tornam soldados, né? Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14. Eu vou pedir para a Tati ler esse texto para nós. Onde é que você está, Tati? Ali. Vem aqui à frente, sim. Ezequiel capítulo 31, versículos 37, versículos 1 a 14. Boa noite. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro,
e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos ficaram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Palavra do Senhor. Muito obrigado. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O Senhor é poderoso, amém, amados? Ele traz a vida, seja o que for, porque Ele é poderoso. E assim como no profeta Ezequiel nós temos essa palavra do Senhor de vida, onde havia se instalado a morte. Eles até reconheceram, envelheceram ou secaram os nossos ossos, fomos exterminados. Então, é interessante que até parece que existe ali na profecia de Ezequiel uma constatação disso. Mas voltando aqui para Apocalipse 3, a igreja de Sardes, não tem nada. É Jesus que chama a atenção. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. Então, vem essa advertência. Então, voltando ali para Apocalipse 3, a igreja de Sardes, declarada morta, mas de alguma forma muito interessante, Jesus desafia essa igreja a entrar para a vida de novo. E aí nós temos os versículos 2 e 3 muito claros ali. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei com um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Vemos aqui a misericórdia do nosso Senhor, a misericórdia de Jesus em relação a essa sua igreja, ao seu povo, que mesmo sendo declarado morto, Jesus se dirige a ela, fala a ela, toca na vida dessa igreja, na vida dessas pessoas, para que tenha a oportunidade de experimentar vida de novo. Vida, é isso que Jesus quer dar. Então,
Temos aqui nesses dois versículos, versículos 2 e 3, 5 ordens claras que são dadas. E a primeira ordem, versículo 2, diz: esteja atento. Eu coloco como acorda, esteja atento, seja vigilante. Tem essa ideia de alguém que está dormindo agora, acorda, né? Ou no caso aqui, morto, ressuscita. É a palavra de Jesus que lança esse desafio: esteja atento. É um chamado para vir de volta à vida. Um chamado que vem de Jesus. Jesus ainda adverte no versículo 3, ele diz: mas se você não estiver atento, então repete essa palavra, né, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então vem um alerta, vem um desafio, acorda, te levanta e te apruma. Vamos continuar a jornada, porque se não acontecer isso, Jesus menciona que virá como um ladrão que não tem aviso. Jesus já tinha usado isso no tempo dos discípulos, quando foi falar sobre o fim dos tempos, que ele diz que o Filho do Homem virá como ladrão na noite. Então Jesus já tinha usado essa figura do ladrão que vem, e a ideia do ladrão é que nós sabemos, ele não avisa, né? Ele não vai mandar recado, ele aparece quando ninguém espera. E essa ideia, Jesus diz: fica atento. Ou seja, Jesus, ele vem de surpresa de qualquer forma, né? O fim dos tempos vai ser assim. Mas aqui Jesus se refere a uma situação específica, ele diz: eu posso entrar na tua vida e posso tratar você, esteja atento. E hoje é o momento de estarmos atentos, hoje é o momento que nós podemos estar experimentando esse toque de Jesus na nossa vida, em que estamos aqui atentos à palavra do Senhor. E para quem está atento, quando Jesus vem, não é surpresa, porque afinal de contas, permaneceu atento. E esse é o desafio, esteja atento. Em segundo lugar, ali no versículo 2 ainda, Jesus diz: fortaleça o que resta que estava para morrer. Ainda quanto atento, né? Quantas vezes Deus ainda vai ter que me chamar para esse voltar à vida? E Hebreus capítulo 3, versículo 15, tem um versículo que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Então, se hoje ouvirem a sua voz, é hora de estarmos atentos daquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. Em segundo lugar, ele diz ali no versículo 2, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então, dá aquela ideia de que você precisa ver e achar e encontrar alguma coisa que ainda te dá força, que você pode usar para dar continuidade à sua vida. Mas, ao refletir sobre essa palavra, para mim, o desafio é acorda, e o segundo é fortaleça-se, né? Então, fortalece o que ainda tem para você. Eu penso numa bela manhã em que finalmente a gente acorda, né? Desperta para o dia, e a primeira coisa que a gente quer fazer é um gostoso de um café da manhã. A gente vai se fortalecer, não é verdade? Coisa boa, né? Aquele cafezinho, um pãozinho, cada um com suas manias, seus cereais, e seja lá o que for, né? Cara mais clean aí e tal. Mas é aquele prazer, porque isso nos fortalece. E eu fiquei imaginando nisso, eu acordo, eu preciso ser fortalecido. E essa é a ideia aqui também. Então você acordou, você agora está atento, você está acordado, fortalece a sua caminhada. E assim a gente pode se fortalecer. Como na nossa vida nós nos fortalecemos com o alimento, assim também na nossa vida de fé nós nos fortalecemos com o alimento espiritual, com a palavra de Deus, né? Nos alimentamos com a palavra de Deus, nos fortalecemos através da comunhão com Deus, através da oração. Então aquela coisa bem básica do tempo devocional, do meu tempo que eu separo para estar particularmente, individualmente na presença de Deus, para me fortalecer. Precisamos desse fortalecimento. Eu me lembro sempre, quando falo sobre isso, de uma época na minha vida,
ainda antes de casar, ainda solteiro, jovem, eu tive uns desafios na área profissional muito grandes, era bem novo ainda e muita responsabilidade, trabalhava sem parar e aquilo me levou a um estado depressivo, no mínimo melancólico, triste assim, e eu ia arrastando a minha vida. Não deixei de ir na igreja porque, o que meu pai e minha mãe ia dizer, né? Então eu não tinha coragem de fazer um negócio dele, mas eu ia. Mas eu tava apagadão assim, né? E claro que aquilo estava me incomodando, me tava deixando cada vez mais triste. E eu comecei a orar. Senhor, me ajuda, manda alguém para mim, faz alguma coisa. Não pode continuar assim, eu não consigo, né? E a oração era nesse sentido, uma noite dessas, orando nesse sentido. Eu fui parar no texto de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, em que, bem objetivo, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Acheguem-se a Deus, e Ele vai se achegar a vocês. Aquilo foi para mim. Se eu estou pedindo para Deus vir até mim, quem sou eu? Que direito eu tenho de falar isso? Eu é que tenho que me render, entregar e caminhar com Deus. E diz a palavra que Ele vai se achegar. E aí naquela noite eu tomei a decisão, amanhã de manhã, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a minha Bíblia, depois de um tempo já, e vou ler minha Bíblia de novo, e vou fazer minhas orações, meu devocional. E foi o que eu fiz naquela manhã seguinte. E eu não senti nada de especial, nada. Mas eu tomei uma decisão e disse, eu vou me alimentar, eu vou me fortalecer de novo. E vou me apropriar da palavra que diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E aquilo foi se concretizando na minha jornada, na minha caminhada. Então nós precisamos desse fortalecimento, meus amados, diariamente, com a palavra de Deus, com a oração, com a devoção, com o tempo separado para Deus. Então, fortaleça-se diariamente com oração e com a palavra de Deus. Em seguida, o versículo vai adiante, o versículo 3, agora, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Aqui tem uma ordem interessante de Jesus para a gente se lembrar. Jesus já tinha falado esse negócio de lembre-se para a igreja de Éfeso, lembra? Conheço tuas obras, sei que você faz isso, você não tolera os falsos apóstolos, mas você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Então esse lembre-se de Jesus é muito significativo, ele entra em cena aqui na igreja de Sardes e entra para nós hoje também, lembre-se. Lembre-se do que você recebeu e do que você ouviu. É muito importante nós termos essa lembrança clara em nós, de que nós recebemos a nova vida em Cristo Jesus, amém, amados? Recebemos como promessa de Deus o Espírito Santo para morar e habitar em nós. Nós ouvimos que nós agora somos feitos filhos de Deus, e que nós agora somos aceitos por Deus na nossa caminhada. Lembre-se. Mas esse lembrar também me leva a refletir sobre lembrar o que Deus tem falado comigo no dia a dia. O que Deus falou comigo hoje. Lembre-se. Então não é só ler a Bíblia, mas é meditar na palavra de Deus. Você lembrar, você exercitar a tua mente em relação ao que você está lendo. Não leia de forma mecanicamente para você dar mais um clique ali no seu plano de leitura, né? Claro que é bom, isso nos cobra e tal. Mas medite, volte àquilo que você leu e lembre-se daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Hoje na minha leitura, no plano de leitura de manhã, estava a história do rei Josias, que mandou reformar o templo. E aí ele desafiou o povo de Deus para levantar recursos e juntar dinheiro, porque esse negócio de reforma desde sempre dá despesa, custa caro. E é o que ele fez. E vieram as ofertas, e um belo dia, aquilo estava andando, ele manda um recado lá para o encarregado do templo e diz,
pô, dá uma olhada nesse negócio, acho que já tem dinheiro, vamos encarar esse negócio, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer uma reforma aí que precisa fazer. E aí eles foram. Aí começaram a limpar e mexer nas coisas, e de repente, para surpresa deles, e surpresa nossa, eles encontraram o livro da lei, que é a Bíblia do Velho Testamento, né? A Torá. E eles encontraram, ou seja, aquilo estava perdido há muito tempo lá no templo. Estava enterrado no meio de entulhos, e encontraram. E aí é descrita a cena de, primeiro, quando eles começam a ler, ficam quebrantados, levam para o rei Josias, o rei fica tocado e diz, pá, nós temos que reunir o povo todo e temos que ler esse livro diante de todo mundo, e todo mundo é quebrantado. Por quê? Porque resolveram fazer uma reforma no templo e limpar os entulhos, e acharam lá num canto a palavra de Deus, a lei de Deus. E aquilo me fez pensar. Eu relembrei isso. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? A palavra do Senhor está perdida em algum canto? Ou ela está viva, tocando meu coração, mexendo comigo, me abalando se for necessário, mas tocando na minha vida? Lembre-se daquilo que você ouviu. Medita na palavra. Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu. Um dos grandes problemas de nossa apatia espiritual é quando a gente perde o senso de gratidão. Não agradece mais a tudo aquilo que Deus fez por nós. Então, gratidão é fundamental na nossa vida de fé, lembrando-se de tudo que Deus já nos deu e nos fez. Mas vamos adiante, tem a próxima ordem no versículo 3, logo em seguida diz, obedeça, obedeça, obedeça. Muito curto e grosso, obedeça. Ou seja, você é despertado, você é desafiado a voltar para a vida, você se fortalece se alimentando da palavra, inclusive lembrando aquilo que Deus já falou no teu coração, mas agora tem a ver com prática. Como é que vai ser isso na tua vida? Aquilo que nós experimentamos hoje, como é que vai ser isso amanhã, segunda-feira, terça e essa semana? Obedecer tem a ver com a vida prática. Como é que eu coloco isso em ação? É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Não pode ser só um conceito teórico, uma experiência metafísica, subjetiva, pessoal. Tem que ser uma coisa prática. A partir dessa experiência, talvez, mas tem que ser algo prático. Precisa ser real. Segunda, terça, todos os dias da semana. Obedeça. Palavra clara de Jesus para nós. E o último mandamento que Jesus dá a essa igreja é arrependa-se. Mas aí eu fiquei encasquetado, né? A gente sempre coloca arrependimento lá no começo. Primeira coisa tem que se arrepender. Reconhecer que errou e aí mudar de vida, aquela coisa toda. Mas a ênfase que Jesus está dando aqui é que essa mudança de vida, ela é um processo que precisa se concretizar no dia a dia da nossa vida com uma atitude constante de arrependimento, de reconhecimento da minha limitação, da minha finitude, da minha pequenez, e uma atitude constante de abandono do pecado. Arrependa-se, abandone o pecado, consagre-se ao Senhor, viva para Deus. Arrependimento tem a ver com essa consagração, essa vida aos pés do Senhor e realmente uma decisão de não deixar o pecado tomar conta da nossa vida. A pregação de João Batista aos judeus na preparação da vinda de Jesus foi: arrependam-se. E ele diz em Mateus 3,8: e deem fruto que mostre o arrependimento. A ideia aqui, ao ser colocado como a quinta questão e o quinto desafio de Jesus, é que o arrependimento ele entra como fruto, como clara, uma prova clara de que a mudança se concretizou na sua vida. E enfim é isso. Se não tem arrependimento, não vai ter mudança de vida. E isso precisa ser constante na nossa caminhada. Então, queridos, nós temos essas 5 ordens de Jesus, bem claras aqui, né? E essas 5 ordens são dadas a um povo morto, para que ele agora viva. Mas essas 5 ordens são também para aqueles que estão vivos.
para que eles mantenham a sua vitalidade. Amém, amados? Essas 5 ordens são uma dica excelente para a gente estabelecer uma rotina na nossa vida, para crescimento, para vitalidade, para vigor espiritual. Então, acorda, em primeiro lugar. Segundo lugar, fortaleça. Terceiro lugar, lembre-se. Em quarto lugar, obedeça. Em quinto lugar, arrependa-se. Então, é muito claro isso, para nós vivermos uma vida digna, uma vida viva, de vitalidade mesmo no Senhor. E claro, não podemos deixar de marcar e reconhecer aqui que Jesus então tem uma recompensa para a sua igreja. E Jesus então promete a recompensa. No versículo 4, ele diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então Jesus declara que tem aqueles que não contaminaram suas vestes, que se mantiveram em pureza, em santidade, em consagração ao Senhor. Aqui diz algumas pessoas, mas no original diz, e você tem aí em Sardes alguns poucos nomes. Ele menciona indiretamente nomes e deixa entender claramente que Jesus conhece cada um. E ele está dizendo a esses poucos que têm o seu nome, que Jesus conhece a luta que tem, que Jesus sabe o desafio que é viver num meio, às vezes, totalmente contaminado e se manter firme. E Jesus diz: eu conheço você e eu sei o que você está passando e eu estou com você. E aí ele dá a recompensa e diz: vocês andarão comigo. Que promessa mais maravilhosa de andarmos com o Senhor. E quando fala em andar, Deus andando conosco, Jesus andando conosco, nós andando com Jesus, sou levado lá ao Jardim do Éden. E lá vou eu, começa lá no Gênesis, tudo de novo e nós vamos longe. Não, vamos lá. No Jardim do Éden, na viração do dia, diz que Deus andava pelo jardim, chamando por Adão e por Eva. Vemos isso em Gênesis 3, quando já havia acontecido o pecado, mas é descrito como uma prática do Senhor, Deus andando no meio do seu jardim. E claro, nós vemos Deus andando com o seu povo, e mais tarde nós vemos Jesus andando pelas estradas, pelos campos da Galileia, da Judeia, e chamando discípulos para andarem com ele. Jesus não parava quieto no lugar. Embora Cafarnaum fosse a cidade onde ele mais tenha estado e tenha tido a sua base ali em Cafarnaum, mas ele andava pela Galileia, pela Judeia, atravessava a Samaria andando, e os seus discípulos andando com ele. E Jesus agora promete a esses que são fiéis: vocês andarão comigo. E claro, não pude deixar de lembrar do sai do barco, certo? Jesus diz: vem até mim, né? Para o Pedro. E Pedro vai e anda até Jesus. E quando ele afunda, né? Jesus o chama de volta, né? E o puxa para cima e anda com ele de volta para o barco. E eles entram juntos no barco, andando com Jesus. Uma promessa maravilhosa de Jesus para nós. E Jesus diz adiante: andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Vestimentas brancas. Sardes era conhecida por sua indústria têxtil com muitas cores, roupas com muitas cores, mas Jesus aponta para o branco como sinal de autoridade, como sinal de vitória, e diz: vocês vão ser vestidos com roupas de branco, pois vocês são dignos. E quando a gente vê no Apocalipse mais adiante, diz: aqueles que se apresentaram diante do Senhor com suas roupas brancas, vestes brancas, porque tinham sido lavadas no sangue do Cordeiro. Nós só temos dignidade a partir do sangue de Jesus. Jesus diz que nós somos dignos, mas isso se deve àquilo que Ele fez por nós. Então, Jesus promete essa recompensa. Mas a recompensa continua no versículo 5. E o versículo 5 diz: e o vencedor será igualmente vestido de branco.
interessante, o vencedor será igualmente vestido de branco. Mas de quem ele está falando? Ele falou agora há pouco dos poucos que estiveram fiéis, que não contaminaram as suas vestes, que estavam junto, que andariam com Jesus vestidos de branco. Mas agora ele diz, o vencedor será igualmente vestido de branco. Então ele está falando para esse outro grupo de pessoas que Jesus declarou que estão mortos, mas agora ele dá a esperança e diz o vencedor, não, você que está morto, vai viver, tem como viver. E você que vencer, você que vai viver, reviver, você também vai andar vestido de branco. É claro que é graça do Senhor, é Ele que nos dá essa vestimenta. E nós temos vestimentas brancas, limpas, por causa do sangue do Cordeiro. Mas que legal! Jesus dá essa promessa ao vencedor, que não é aquele do versículo 4, é lá do versículo 2 e 3, do versículo 1, do você que parece e tem fama de que está vivo, mas está morto. Jesus diz, não, o vencedor. Então, Jesus tem uma palavra de vitória para toda a sua igreja, para nós hoje também aqui. E aqui ele, então, promete para eles, né, também que serão recompensados, né, pela sua vida. Diz ali o versículo 5, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, que bênção maravilhosa, naquele livro, o nosso nome escrito lá e que jamais será apagado. Essa ideia de lista de nomes é muito comum na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Deus volta e meia desafiava o povo a fazer o levantamento. No Império Romano era muito comum ter a lista dos nomes dos cidadãos, tanto é que no tempo de Jesus, antes de ele nascer, foi feito um novo censo, né, um recenseamento, para ver o nome das pessoas, de onde é que elas vinham, assim por diante. Mas no contexto do Império Romano, uma autoridade podia chegar naquela lista lá e riscar o teu nome dali. Podia dizer, você não é mais cidadão romano, porque alguma autoridade tinha acesso a essa lista e tirava. Jesus agora diz, não, do livro da vida, ninguém tira o nome de vocês. E essa é a certeza que Jesus dá aqui ao vencedor. E glória a Deus por isso. E ele termina dizendo, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O linguajar, o contexto da linguagem desses versículos é a ideia de um tribunal, em que existe um juiz, existe a acusação, a defesa e a acusação chamam suas testemunhas, tem o réu, ele está sendo acusado, e agora tem o grande julgamento. E a ideia desse versículo é isso, que é uma cena de tribunal, em que Deus está lá como juiz, né, circundado por seus anjos, mas aqui diz, eu o reconhecerei, mas o reconhecerei diante de meu Pai. E a palavra reconhecer aqui também é uma palavra do contexto jurídico. A palavra no grego é eu homologarei. Nós conhecemos essa palavra em português, homologar. Ou seja, confirmar, reconhecer e afirmar que é assim, não tem dúvida. E Jesus dá a ideia aqui que aqui ele não é juiz, não é advogado. Jesus é uma testemunha e diz, não, é verdade, esse aqui também é digno. Jesus diz, eu morri por ele também. E Jesus, como testemunha fiel de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, capítulo 7 adiante também, ele é chamado de testemunha fiel a favor de nós. Que coisa maravilhosa sermos assim recompensados por Jesus na nossa caminhada. Então, queridos, versículo 6, concluindo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E recapitulando então as ordens que Jesus dá e que servem de dica para a nossa vida dia a dia. Acorda todos os dias. Fortaleça-se com vida devocional regular, oração, palavra. Lembre-se da vida e do Espírito que recebeu. Medite na palavra, seja grato. Obedeça, ponha a palavra de Deus em ação, em prática. E, enfim, arrependa-se. Viva uma vida consagrada ao Senhor, longe do pecado e uma vida com Deus. Essa é a mensagem que Jesus tem para
nós também hoje. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da sua palavra. Pai amado, obrigado que temos a palavra do Senhor rica para nós hoje. E que apesar dela ter o seu lugar muito específico, lá quase 2000 anos atrás, naquela cidade onde tinha uma parte da igreja, e ali temos a tua palavra, Jesus, de advertência a essa igreja. Essas advertências servem para nós hoje. Senhor, tu conheces cada um de nós, porque tu andas no meio das igrejas e da igreja. E Senhor, tu sabes como cada um de nós está aqui. Senhor, tem aqueles que estão sempre batalhando na graça e não tendo suas vestes contaminadas, ou seja, comprometidos com a santidade, com a pureza. Obrigado, Senhor, continua dando força a esses. Mas, Pai, tem aqueles que têm aparência de vivos, mas estão na apatia, na indiferença, no isolamento. Talvez por receios, por medos, por frustrações, por decepções, Senhor. Tu conheces o coração. Mas assim como tu falaste aquele dia, Jesus, fala a cada um de nós hoje também, acorda, firma-te, levanta. E que assim, como lemos no profeta Ezequiel, aquele montão de ossos secos se levantou e se tornou um grande exército. Senhor, faz a tua obra de avivamento no nosso meio. Onde a vida está se esvaindo ou já se foi, traz a vida de volta. E muito obrigado por essa palavra também ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.